volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Bach, e hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: como é que foi verificado a experiência da morte em cada período de tempo durante a regressão, com os grupos de experiência que a doutora Van Bach fez? Bom, ela coloca o seguinte: pessoas que conheceram a morte clínica e em seguida reviveram, relataram experiências que tiveram fora do corpo durante esse tempo. O Dr. Raymond Moody e outros pesquisadores coligiram dados sobre a experiência da morte em centenas de casos dessa natureza. Os estudos mostram que, entre as pessoas que experimentam a morte clínica, 10 a 25% delas se lembram mais tarde de haver se surpreendido fora dos próprios corpos, experimentando uma profunda sensação de paz e libertação da dor. Durante a experiência, olham para baixo e veem outras pessoas ao redor do seu corpo. Depois de pairar por breve espaço de tempo sobre os próprios corpos, tais pessoas contam que se moveram através de um túnel na direção da luz. Parecem estar se alando no rumo dessa luz e, quando alcançam, são saudados pelos entes queridos e, não raro, por alguma espécie de figura religiosa que pode ser um anjo, um parente morto ou mesmo Jesus. Alguns sujeitos clinicamente mortos e que mais tarde revivem são informados de que terão de regressar aos seus corpos. Pedi a todos os meus sujeitos que experimentassem a morte numa vida passada a fim de verificar se seus relatos correspondiam às descrições encontradas por outros pesquisadores. Se bem seja possível, com efeito, que pelo menos alguns dos meus sujeitos tivessem conhecimento das histórias acerca da experiência da morte, é pouquíssimo provável que todos tenham lido o livro do Dr. Moody, Life After Life, ou lido histórias a respeito da experiência da morte. Não posso excluir a possibilidade de que, em estado hipnótico, meus sujeitos descrevam o que já leram, mas a universalidade das suas experiências dá a entender, por certo, que o simples conhecimento do passado não pode ter produzido tal unanimidade. Pedi a meus sujeitos que escrevessem em seus questionários o que experimentaram por ocasião da morte, ou mais especificamente, a natureza da morte e a emoção que os senhoreou logo após o transe final. Não lhes disse que eles veriam uma luz, nem que se encontrariam com alguma pessoa que tinham conhecido em vida, e tampouco que passariam pelo interior de um túnel. A tabela 2 que eu botei para vocês, compartilhei agora, ilustra a natureza positiva da experiência da morte para quase todos os sujeitos em transe hipnótico que a experimentaram numa vida passada. Uma média de 49% conheceu sensações de calma e paz profundas e não encontrou dificuldades para aceitar a própria morte. Outros 30% experimentaram sentimentos muito positivos de alegria e libertação. 20% em média viram seu corpo depois de haver morrido e flutuaram acima dele enquanto observavam a atividade que lhe ocorria em torno. A crermos no relato dos meus sujeitos depois que despertaram da hipnose, não há dúvida de que a morte foi a melhor parte da viagem. Reiteradas vezes contaram que era agradabilíssimo morrer e descreveram a sensação de libertação que experimentaram depois de haver deixado seus corpos. Até sujeitos que sentiam um medo terrível de morrer antes do seminário me contaram que, depois de experimentar a morte numa vida passada, lhe tinham perdido o medo em sua existência atual. Morrer era como ser libertado, voltar novamente para casa. Como se um grande fardo tivesse sido erguido dos meus ombros quando deixei o corpo e flutuei na direção da luz. Eu senti afeição pelo corpo em que vivera naquela existência, mas era tão bom ser livre. Eis aí uma resposta muito comum à experiência da morte em minha amostra. As emoções que meus sujeitos experimentavam por ocasião da morte eram tão fortes que se refletiam em seus corpos atuais. Meus olhos se encheram de lágrimas de alegria quando você nos levou à experiência da morte, disse um sujeito. As lágrimas me deslizavam pelas faces no presente,
mas todo o meu corpo se sentiu levíssimo logo depois que morri. E aí ela continua dizendo assim, cerca de 10% dos meus sujeitos afirmaram ter se sentido transtornados ou ter experimentado emoções de tristeza por ocasião da morte. 10% experimentavam tais emoções em virtude do tipo de morte ou das pessoas que deixavam para trás. Surpreenderam-se ao ver-se fora de seus corpos e mesmo assim tentaram manter contato com seus entes amados. Sinto-me tão triste, porque estou deixando aqui meus 2 filhos, disse um sujeito do sexo feminino, que morreu de parto. Estou preocupada por não saber quem tomará conta deles e fico perto do meu corpo tentando consolar meu marido. Outro tipo de experiência perturbadora por ocasião da morte é o de ser morto acidental ou violentamente, quase sempre em plena juventude. Fui atropelado por um automóvel ao atravessar uma rua correndo, disse um sujeito. Eu parecia continuar correndo pela rua e não me dera conta de que morrera. Aí então me senti frustrado, perdido, porque não compreendia o que me estava acontecendo. Finalmente me vi num lugar escuro e depois avistei uma luz brilhante. Em seguida, remontei-me através da escuridão na direção da luz. Alguns dos sujeitos que expressaram sentimentos negativos no tocante à morte estavam lutando numa guerra. Eu estava lutando quando meu corpo entrou em colapso. Continuei lutando, mas me pareceu haver perdido toda e qualquer capacidade de influir no que acontecia ao meu redor. Eu continuava no campo de batalha, mas logo tive a impressão de que outros que tinham morrido vinham juntar-se a mim. Era como se eu não conseguisse deixar aquela cena. Alguns sujeitos se entristeciam ao ver a aflição dos outros provocada pela sua morte. Não se entristeciam por si, mas pelos que continuavam na terra. Cerca de 25% descreveram um breve período de escuridão seguido de luz. Um número maior, cerca de 2/3, alçou-se bem acima dos respectivos corpos e penetrou num mundo inundado de luz, onde foi saudado por terceiros e teve uma sensação imediata de companheirismo. Um sujeito relatou: eu me livrei bem alto no céu depois que deixei meu corpo. Não queria olhar para trás. Parecia então estar cercado por outros que me davam os parabéns pela vida que acabara de viver. Experimentei uma sensação de regresso ao lar e uma grande alegria. Havia vida em toda a minha volta. Verifiquei também a causa da morte em cada período de tempo, porque as regressões a vidas pregressas referidas na literatura existente até esta data indicam um número exageradamente grande de mortes violentas. Inúmeras regressões a vidas passadas, a cujo respeito li em casos de terapia, pelo recurso à regressão, descrevem mortes violentas e desagradáveis. Eu sabia que, estatisticamente, isso não pode ser verdade, de modo que me pus a cogitar se minha amostra produziria os mesmos resultados. Se a lembrança de vidas pregressas fosse pura fantasia, a morte violenta ocorreria com muito maior frequência do que deve ocorrer, consoante as estatísticas sobre mortes feitas no mundo presente. Como se depreende da tabela número 2 que eu coloquei para vocês, a percentagem total de mortes naturais em todos os períodos de tempo é de 62%. Posto seja difícil encontrar estatísticas sobre causas de morte que se possam associar às regiões do mundo nos períodos em que eu estava estudando, essa parece ser uma cifra bastante razoável, porque muitos dos meus sujeitos tinham 30 anos ou menos quando morreram em períodos anteriores. Seria de esperar um número maior de mortes acidentais e violentas do que hoje. Mesmo assim, bem mais de metade dos sujeitos morreu de doença ou de velhice. A percentagem de mortes naturais ou acidentais é apenas uma estimativa. Muitos sujeitos disseram qualquer coisa nesse sentido. Estou caindo e agora pareço estar morto. Isso resultava de um ataque do coração ou de um acidente. A menos que lhes fosse possível atribuir uma causa natural à sua morte, como um ataque cardíaco ou uma dificuldade respiratória, eu colocava esses desenlaces na coluna das mortes acidentais. As violentas, que totalizavam 18% de toda a amostra, foram causadas por homicídio, suicídio ou ataque de algum animal.
Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.